A Secretaria de Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente prorrogaram para 31 de maio o prazo para o registro de imóveis dos produtores rurais no cadastro ambiental. O Eduardo, que é o diretor de meio ambiente aqui de Tremembé, ele vai tirar algumas dúvidas para a gente sobre esse cadastro ambiental rural. Olá, Eduardo, fala para a gente para que serve o cadastro. O CAR é uma política que foi criada pelo governo federal quando fez a nova edição do Código Florestal e que ele visa identificar, diagnosticar as propriedades rurais para ver onde que tem problemas voltados para a parte de vegetação. Então, o proprietário ele se inscreve no sistema, tanto do federal quanto do estado. Aqui em São Paulo tem um específico para o estado, que é o SICAR, onde ele vai informar onde ele tem produção, onde tem reserva legal, onde tem vegetação nativa, onde que é APP, e a partir disso o governo passa a fiscalizar e verificar onde que tem que ser feita a reposição. E quem que deve fazer a inscrição nesse cadastro? Qualquer proprietário rural, independentemente do tamanho da propriedade, é obrigatório a fazer. Até 4 módulos fiscais, existe um convênio com as prefeituras ou com o Estado, onde é feito de forma gratuita, e acima de 4 módulos fiscais tem que ser feito por particular, tem que ter um responsável técnico e tudo. Aqui, no caso de Tremembé, são 16 hectares o módulo fiscal. Então, multiplica por 4, até a quantidade de hectares que vai dar pode ser feito de forma gratuita. Senão, tem que ser por terceiros. E quais são os benefícios de quem fizer esse cadastro? O benefício, a princípio, é que ele vai estar regularizado perante o governo, tanto federal quanto estadual, vai poder estar fazendo atividades de forma normal na propriedade, e se tiver alguma área de plantio, que ele tenha que fazer reflorestamento, ou que ele queira compensar isso para alguma empresa privada, ele pode estar inserindo as informações do banco de áreas, que é uma próxima etapa que ainda não está funcionando. Vai abrir, após o encerramento do CAR, ele abre essa etapa seguinte, que é esse cadastro. Eduardo, quem perder esse prazo, que vai até o dia 31 de maio, o que acontece com a pessoa? A princípio não acontece nada, ele só vai ficar impedido de estar tomando as providências que ele precisar. Por exemplo, ele vai fazer uma ponte, ou então ele quer fazer uma construção, qualquer coisa que ele for fazer na propriedade rural, ele vai estar impedido de fazer isso de forma legal. E quem não fizer, com o passar do tempo, vai ser notificado a estar realizando esse cadastro. Mas, a princípio, não tem muito uma multa, nada nesse sentido. E essas pessoas que precisam fazer esse cadastro, então, onde elas podem ir para poder realizar a inscrição, fazer o cadastro? Aqui em Tremembé pode ser feito na prefeitura. A gente pede que ligue antecipadamente para agendar um dia e um horário. Sou eu que faço, né, que eu fui o que fiz a capacitação. E para passar a documentação básica que necessita, que é CNPJ, CPF, RG, matrícula do imóvel. E é essencial que alguém que conheça a propriedade venha, porque tem que mapear na imagem. Então, acontece de a pessoa vir aqui, eu não sei qual que é o limite, eu não sei onde é isso, não sei, então tem que saber exatamente como que é a propriedade. Mas aqui faz. Por exemplo, se Taubaté, como o Sindicato Rural faz. Então, cada cidade tem um órgão que faça de forma gratuita, até os 4 módulos fiscais. Muito obrigada, Eduardo. Reforçando, então, esse cadastro pode ser feito até o dia 31 de maio. Segue o repórter setorial. Voltamos novamente com o plantão da redação. Vamos para mais informações. A Prefeitura de São Sebastião pretende criar 89 cargos comissionados. O projeto de lei já foi aprovado pela Câmara essa semana por unanimidade. Mas para começar a vigorar, ele ainda vai passar por uma segunda votação prevista para a próxima terça-feira. E, em seguida, irá para ser sancionado pelo prefeito. Após ficar fechado para a reforma por cerca de 15 dias, o Banco de Leite Materno de Taubaté reabriu nesta quarta-feira. Com estoque baixo, o banco convoca as mães a fazerem doações. Ele é responsável pelo abastecimento das unidades de terapia intensiva de 4 hospitais da cidade. O último litro disponível do banco foi enviado para um hospital de Taubaté. Fique agora com a previsão do tempo. Fique agora com a entrevista especial de hoje. Quando o amor termina ou quando ele nem começa? Hoje nós vamos falar sobre isso aqui. A situação do abandono da criança na relação de pai e filho, quando os dois se separam, quando os dois estão juntos, mas a criança também
não tem assim um amor expressivo. Nós estamos recebendo aqui a doutora Bruna Borelli, ela é advogada e tem uma experiência boa nessa relação, nessa história. Prazer muito grande tê-la aqui. Prazer é meu. Coisa difícil, né? Porque impor amor é um negócio complicado, mas é uma necessidade, principalmente para a criança, na fase mais tenra, né? E aí, se não tiver o amor, o juiz tem que fazer com que ele surja. Exatamente, tem que cumprir, né? Na realidade, assim, o amor a gente não pode impor. O amor vai ser faculdade, mas o dever de cuidar, ele vem junto com a criança. Assim que nasce, os pais ou guardiões daquela criança têm o dever, a obrigação de cuidar, manter em sua companhia, orientar e todas essas coisas que a gente entende por família. Meu pai, que era um sábio, dizia: toda criança, quando vem ao mundo, traz debaixo do braço um cobertor e um pão. Mas não é só isso, né? Ela tem que ter, além desse espírito de sobrevida, tem que contar com algum tipo de orientação. E tem muita gente que acha que basta pagar a pensão alimentícia e está tudo resolvido, e não é por aí. Não, na realidade não. A pensão alimentícia é o mínimo, né? É o primeiro passo, porque a criança precisa subsistir e, por óbvio, ela não tem meios para fazer isso sozinha. Ela precisa que alguém faça por ela, como todo mundo quando vem ao mundo, tanto eu, quanto o senhor, qualquer outra pessoa. Então, quando o pai põe uma criança no mundo, ele sabe que ele vai ter essas responsabilidades. Inicialmente tem que ser essa responsabilidade material para prover a subsistência dessa criança. E depois, claro, tem que ter o afeto, tem que acompanhar a educação, orientar, como um pai, todos os deveres de um pai, uma mãe, um guardião, daqueles que são responsáveis por aquela criança. Importante falar isso, né? Porque a gente está falando muito em pai, mas Exatamente. a senhora que está aí em casa também tem suas obrigações, né? E eu acho que ainda mais profundas por conta até da própria natureza, né? Da maternidade, que é muito mais intensa, mas o pai também tem seus deveres. Na realidade, do ponto de vista legal, a obrigação é a mesma, né? Do pai, da mãe ou de um guardião. Na realidade, não só dos pais, mas de repente aquela criança está numa outra família, por qualquer que seja a razão, aquele que estiver responsável legalmente por ela, o que for o guardião, vai ter as mesmas obrigações que os genitores. Agora, isso tudo mudou muito, né? Vem evoluindo, Vem evoluindo. Né? Porque antes pagava a pensão, estava resolvido. Fazia mais do que a obrigação, né? Não pagava a pensão, ia para a cadeia. E agora a coisa está um pouquinho diferente, né? Ficou mais flexibilizada. Agora a palavra é flexibilização. Exatamente. É a moda. E ainda bem, né? Porque as relações da vida humana a gente não consegue prever todas, cada caso é um caso, a gente tem que fazer uma análise de acordo com aquele caso concreto, com aqueles elementos que a gente tem. Então não tem como ser isso ou aquilo, a gente precisa dessa flexibilização, a gente precisa que os juízes, principalmente dessa área de família, entendam, tenham um pouquinho desse jogo de cintura para conseguir adequar cada caso. Sobre essa questão criminal, que não paga pensão, vai para a cadeia, a gente tem um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados também para criminalizar os pais ou responsáveis pelo abandono afetivo. Então, não está aprovado ainda, mas se aprovado também vai haver essa responsabilização criminal, que hoje existe a responsabilização civil, né, pecuniária, em alguns casos, quando esse abandono é comprovado, os pais são condenados a um pagamento, a uma indenização, um ressarcimento por danos morais, com valor. Mas existe também a previsão, se aprovada essa lei, né, da responsabilização criminal. E a coisa está evoluindo e é muito importante, né? Porque a gente vê, por exemplo, pai jogando filho contra a mãe, mãe jogando filho contra o pai, né? Aí já existe a alienação parental, né? Que é terrível. E também pega os avós, né? Sim. Aquele seu pai é um pilantra, porque tá, papá. E a criança fica com aquilo na cabeça, fica dividida, é uma coisa horrorosa, né? Infelizmente acontece sim. Mas então, a gente vem tentando, né, o judiciário vem evoluindo. Hoje ainda é um pouquinho difícil comprovar esse abandono afetivo. Existem juízes que não entendem que eles são passíveis de uma indenização pecuniária, mas a jurisprudência já vem se posicionando para aceitar cada vez mais essa posição, esse instituto, que ainda não existe uma previsão legal específica, mas é previsto pela dignidade da pessoa humana, pela previsão até constitucional do poder familiar, que vem a orientação, a educação, a saúde, a vida, a alimentação,
alimentação e tudo mais, né? Até o dever, o direito da criança de estar na companhia dos pais, existe essa previsão. Então, acredito que tudo vai caminhar assim para a gente conseguir instituir o abandono afetivo e punir aqueles que abandonarem afetivamente seus filhos, de repente seus pais, porque por que não, né? Depois que os pais ficam idosos também vão poder contar com os filhos. Então a gente precisa ampliar isso tudo para adequar melhor a todos os casos que forem surgindo. E é interessante, né? Porque hoje em dia o assunto não está circunscrito a advogado, Ministério Público e juiz, né? Já existem situações multidisciplinares em que o juiz se vale da presença de um psicólogo, de um assistente social, né? Faz-se uma entrevista, escuta-se a criança, né? Que é muito importante, desde que ela não esteja com a cabecinha feita, né? Agora, eu acho que a gente tem que ver também essa questão da visita, né? Que é tão importante, mas vou lhe pedir para a gente entrar nesse tema na volta da entrevista. Estamos falando com a doutora Bruna Borelli, advogada, especialista na área de família, e hoje vai refletir conosco aqui essa coisa do abandono, da falta de afetividade, tão importante na formação da criança e até no relacionamento entre todos da família. Divórcio, separação, essas coisas complicadas talvez tenham que ser negociadas com todos os integrantes desse palco, desse teatro. A gente já volta aqui. Confira no próximo bloco. Só 15% dos brasileiros conseguem cobrir as despesas de início de ano. É o que eu te conto melhor no próximo bloco. Continue conosco.